Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, ouvintes, SupraCasters, tudo bem? Eu sou o Almir Alamino e quem está aqui junto comigo nesse episódio especial é o meu amigo Rafael Rocha. Fala, Almirzão, tudo bem? Como você tá? Tudo ótimo, meu amigo. E, para os ouvintes mais atentos, vocês já ouviram aí que tem duas vozes diferentes. Estamos com apresentações hoje de peso, né, Rafa? Pois é uma dupla que veio a contribuir muito, já está contribuindo com a gente lá no Instagram. O pessoal que é um pouco mais atento ali já viu várias das postagens deles que estão sendo muito bem comentadas aí, né? E vamos, sem mais delongas, né, Rafa, apresentar os dois novos integrantes do SupraCast. Doutora Ana Flávia, se apresente aí, Ana. Olá, boa noite, ouvintes. Meu nome, então, é Ana Flávia, sou R3 de Cardiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e quero aproveitar esse momento para agradecer, né, meus colegas e amigos, o convite de estar aqui, de participar desse time de peso e dizer que eu estou muito feliz. A gente fica feliz, né, com a sua participação. E o outro grande nome, né, é o nosso monstro Tiagão. Fala aí, Tiago. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago, sou R3 de Cardiologia, estou participando agora do podcast, fico feliz de ter recebido o convite, espero contribuir de alguma forma aí e também estou aprendendo bastante, tá? Tá sendo muito legal. Valeu, pessoal. Show de bola. E a gente que agradece, né, a participação de vocês. São dois R3 de exemplos, né, Rafa? Com certeza. E a escolha do tema é justamente por conta disso, né? Com certeza, né? Eles moram lá no HC, então eles vão saber falar muito bem. E hoje é o tema, né, de como é a residência no HC, né, no Hospital das Clínicas da USP Ribeirão. Um tema que é importante nessa época, né, que tem muita gente agora prestando prova e a gente espera que prestem aqui na nossa instituição também. E sejam muito bem-vindos aqui, né, Rafa? Pois é, Almir. Então, ao longo desse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre nossa rotina, sobre como o serviço se estrutura. E eu acho que talvez isso contribua para estimular as pessoas virem a conhecer também nosso serviço. Sem dúvida. E como a gente tem na nossa tradição, sempre tem um desafio no episódio. Mas agora, para os ouvintes de hoje, desse episódio exclusivo, nós vamos lançar o desafio no final. Então, quem quer saber do desafio, fique até o final, escute aí que a gente vai mandar o desafio nesse final. Rafa, então vamos começar já, mãos à obra aí. Explica pra gente como é que é o complexo HC da cardiologia, como é que se estrutura o HC. Pois é, Almir. Então, o HC é um serviço terciário vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A cardiologia, ela atua em dois pontos físicos, né, que é a unidade de emergência, situada aqui no centro de Ribeirão Preto, e o Hospital das Clínicas, situado lá no campus da Faculdade de Medicina. São dois hospitais que têm bastante recurso, mas têm um perfil diferente de atenção, né? A unidade de emergência, ela é a porta de entrada do HC, né? Ela tem uma unidade coronariana, que é onde a gente roda, né, com perfil de pacientes agudos, né? São pacientes que sofreram infartos, pacientes que tiveram um ataque à arritmia e precisam de manejo de emergência, pacientes que tiveram uma IC agudamente descompensadas, né? Os BAVTs, né, que os R3 adoram, né? Adoram os marcapassos, né? E então, na unidade de emergência, a gente roda, tem o nosso estágio lá, que a gente roda nessa UCO, e dá todo o apoio ali para o pessoal da sala vermelha, nos casos cardiológicos, né? E a gente faz muito plantão lá, né, Almir? Sem dúvida. E acho que é importante entender, né, na unidade de emergência, que não é um pronto-socorro cardiológico, né? É um hospital que existe uma porta de entrada que é regulada. Então, esses pacientes vêm via cross, via vaga zero, né? E muitas vezes, quando eles não dão entrada diretamente na unidade coronariana, né, eles são admitidos ali na sala de emergência, sala vermelha, onde há um emergencista conduzindo o caso, mas o cardiologista, o residente da cardio, também vai prestar apoio, né, ali responder como se fosse um interconsultor a esses casos que precisam de uma ajuda cardiológica, né? Pois é, Almir. E a rotina na unidade de emergência se dá principalmente na UCO, mas como você bem disse, dando todo o suporte ali para a sala vermelha e também para as enfermarias de clínica médica, de clínicas cirúrgicas que tem ali no hospital. Algo bem interessante que a unidade de emergência traz, né, que é algo que foi implantado lá em 2018, é a rede Supra, né? A gente sabe que uma das maiores dificuldades, principalmente no interior do estado, né, é
que os pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio com supra de ST cheguem a tempo para receber terapia de reperfusão adequadamente, né? Idealmente para angioplastia primária, que a gente realiza ali na unidade de emergência. E diante dessa dificuldade, às vezes atraso que ocorria muito de regulação, foi desenvolvida uma rede de comunicação através do celular. Então, um plantonista lá da unidade de emergência recebe os casos que são colocados pelos médicos que estão atendendo em pronto-socorros da região, da DRS aqui de Ribeirão Preto, que tem uma suspeita de infarto com supra. O médico que está de plantão na UE observa o eletro, a história clínica e aceita esses pacientes regulados de uma forma mais ágil para esse paciente realmente receber o tratamento necessário. Isso é algo que a gente vê realmente funcionando muito bem na prática, né, Almir? Com certeza, é um ponto positivo, eu acho, porque chega esses pacientes realmente agudos, né? Não chega infarto evoluído, não é um paciente que esperou vaga via cross e muitas vezes já perdeu aquela janela. Então é bem legal, porque quando esse paciente chega a uma mobilização ali, o acionamento da hemodinâmica, né? E aí o residente da hemodinâmica também gosta bastante, né? Bastante procedimentos, né? Exatamente. Por outro lado, né, como a gente comentou, a gente tem a unidade de emergência que tem esse perfil de atendimento e a gente tem o HC no campus, né, Thiago? Que é um pouquinho diferente. Isso aí, Rafa. Se na unidade de emergência estão os pacientes agudos, no campus está um perfil de paciente mais crônico. Então é lá que vai acontecer o segmento ambulatorial, que é muito importante na cardiologia, né? Então lá que ficam os nossos ambulatórios. Além disso, a nossa enfermaria também se situa no campus e a gente também tem uma unidade coronariana lá no hospital. Uma UCO, porém, com um perfil um pouco diferente, né? Se lá na unidade de emergência tem mais pacientes agudos, lá na UCO do campus chega menos infarto, mas porém a gente tem pacientes de pós-operatório, tem paciente pós-implante de dispositivo e também estudo eletrofisiológico e alguns quadros de IC mais avançada se situa no campus. No campus também que a gente tem alguns recursos a mais, então tem serviço de tomografia, tem serviço de ressonância e lá que é feito estudo eletrofisiológico, alguns procedimentos de hemodinâmica só tem no campus também e o implante de dispositivo é feito todo nesse cenário. Também lá que fica a nossa querida enfermaria de cardiologia, né? Que eu acho que é talvez um dos estágios mais enriquecedores assim para os residentes, tanto no R3 quanto no R4, que é uma enfermaria em nível terciário, né? Então são pacientes muito complexos, casos muito complexos, porém ao mesmo tempo muito interessantes. Além da enfermaria da cardio, também tem a enfermaria de cirurgia cardíaca, que também é um cenário que a gente participa, né? E lá no campus também a gente tem o famoso HeartIn, que é um instrumento aí de discussão, né, dos pacientes que têm uma proposta de abordagem cirúrgica, essa decisão, se opera, se não opera, se é um procedimento percutâneo ou não, é feito através de uma equipe, e isso acontece lá no campus, né, todas as quartas-feiras, e tem a contribuição, né, de cirurgiões, de hemodinamicistas, da equipe da cardiologia, e os residentes também, né, a gente tem voz ativa, a gente apresenta os casos, a gente participa das discussões. Eu acho que é importante citar, né, primeiro, a importância de ter um HeartIn organizado, né, é uma coisa que já está em diretriz, é uma coisa que é fundamental, e a gente consegue de fato trazer aquela terapia individualizada que a gente tanto fala nos episódios, né? De olhar para aquele paciente, para as suas condições socioeconômicas, para as condições clínicas e para o risco cirúrgico ou de outros tratamentos. E falando da enfermaria, né? É uma relação de amor e ódio, né? As pessoas ali dão uma surtadinha, né? Uma carga horária às vezes um pouco mais pesada, né? Faz tempo que eu não passei, quando eu passei na enfermaria, mas eu acredito que esteja da mesma forma. E é importante também para quem está pensando em prestar cardio, que na enfermaria você tem o apoio dos residentes da clínica, né? Isso é um ponto legal, que tem uma interação muito bacana, né? Os residentes da clínica ajudam na evolução também e, consequentemente, também na troca ali de conhecimento, né? Que é bem legal, né? Outra coisa que eu acho legal a gente pontuar é a questão do número de vagas nessas unidades coronarianas, que são nossas UTIs cardiológicas, que na unidade de emergência a gente conta com 10 vagas, né, 10 leitos livres aí para esses pacientes, e no campus são 15 vagas. Então a gente tem contato com diversos tipos de pacientes, com diversas comorbidades. Eu acho que isso também agrega muito nessa nossa jornada aí de residência. Ô, Ana, e como é que é estruturada a nossa residência, né? São quantas vagas para quem está ouvindo aí?
Então, acho que agora é essa parte que mais nossos ouvintes querem ouvir, né? Então, nossa residência ela conta com 14 vagas, né, de R3 e 14 vagas para R4, né? Nós rodamos em 14 estágios, né, sendo um de férias dentro desses 14. O nosso ponto mais forte assim, na nossa residência, eu acho que foi algo que me chamou muita atenção em escolher vir para cá, é essa questão do atendimento ambulatorial, né? Eu acho que é um dos pontos mais fortes. A gente tem, por sermos um serviço terciário, a gente acaba atendendo uma gama de pacientes muito complexos, pacientes que precisam realmente de ajuda, que já passaram por todos os níveis de saúde e chegam para a gente realmente precisando. Então, esse contato com esse tipo de paciente, eu acho que a gente tem muito aprendizado com isso. Ali é o fim da linha, né? Assim, se não resolver em lugar nenhum, aí tem não que resolver resolve lá. mais. Né? E a gente, normalmente esses pacientes que vêm da rede, eles acabam passando primeiramente pelo CA6, que a gente chama, né? Que é o nosso ambulatório aí de primeiro atendimento. Então, é como se fosse uma triagem, né? Esses pacientes, eles são atendidos pela gente nesse ambulatório, né? Tem um estágio específico para isso que a gente passa. A gente acaba atendendo eles e direcionando conforme a patologia, né? Paciente isquêmico acaba indo para o ambulatório de isquemia, aquele paciente que tem alguma valvopatia acaba sendo direcionado para o ambulatório de válvulas. Então, a gente é bem segmentado os nossos ambulatórios. Além desses, né, da isquemia, do válvula, a gente contém também o de insuficiência cardíaca, né? Aqueles pacientes bem graves, aqueles pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente, né, com fração de ejeção reduzida, pacientes graves e ICs avançadas. Então, a gente tem muito contato com esses pacientes. Além de ambulatórios de cardiomiopatias, doenças do pericárdio, os pacientes tiagásicos também a gente acaba atendendo, amiloidose, né, o ambulatório de arritmia. A gente também tem esses ambulatórios de arritmia, a gente tem específicos para pacientes portadores de CDI, ressincronizadores, marca-passo. Então, outro ponto legal que eu acho que a gente consegue trazer o paciente para perto e ter ele não só quando ele está mais doente, mas na parte de reabilitação desses pacientes. A gente tem um ambulatório e a gente também conta, dentro do HC, a gente tem toda uma equipe preparada para fazer essa reabilitação desses pacientes. Desde a fase 1, né, que é o intra-hospitalar, a fase 2, que já é ambulatorial, né? Então, a gente consegue dar esse segmento para esses pacientes. Ana, só para a gente deixar mais claro para o nosso ouvinte, né? Então, assim, é interessante, eu não tinha essa noção também quando eu entrei na cardiologia, da tamanha complexidade, né, do nosso serviço, do ponto de vista de ter realmente ambulatórios muito específicos, né? E a gente vê doenças das mais raras possíveis ali em alguns ambulatórios. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu vejo como um diferencial, a gente aprende a programar marca-passo, programar CDI, né? Ou é só o ritmologista que faz isso? Não. A gente aprende também, sim, nos ambulatórios, os nossos chefes, né? Eles sentam, eles explicam pra gente, a gente tem os programadores. Então, durante os ambulatórios, normalmente a gente aprende também a programar. Fazer telemetria. Fazer telemetria, exatamente. Dos dispositivos, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Outra parte, eu acho que interessante, é que a gente tem muito contato com as outras especialidades também, né, Almir? A gente consegue ter contato com o pessoal da nefro, né? No ambulatório de hipertensão, os chefes, eles são da nefro, são pessoas que são muito... São pessoas que têm muito conhecimento, né, sobre hipertensão também. Então, a gente trabalha junto aí nesse ambulatório aí da nefro. E outro ponto também, eu acho que a questão do ambulatório da hipertensão pulmonar também é com o pessoal da pneumo, né? E acho que essa integração entre as especialidades, acho que faz a diferença nessa nossa formação. Isso vai de encontro com o que o Thiago falou, né? Que o nosso hospital, né, apesar de talvez não ser o maior em cardiologia do estado, né, eu acho que está entre os maiores, mas não é. Ele é um hospital que não é específico de cardiologia. E isso pode parecer um defeito à primeira vista para quem está olhando. Mas quando você sai para a vida pro mundão, se você não for trabalhar especificamente no hospital de cardiologia,
é muito importante você saber ter essa interação com as outras especialidades. E eu acho que isso é um ponto fortíssimo que a gente tem aqui, porque de fato a gente vivencia outras especialidades em outros estágios, inclusive que a gente vai falar mais à frente, né? Além disso, além desses ambulatórios que a Ana citou, a gente tem o ambulatório de cardio-obstetrícia, né, que a gente discute os casos das pacientes gestantes. O ambulatório nosso de cardio-oncologia, que é muito rico, o pessoal da Onco roda com a gente também. Eu acho que é uma troca de conhecimento muito importante ali. Pulando um pouquinho, né, do ambulatório, que eu acho que o ouvinte viu aí, que deu para ver que é bastante rico, né? Acho que é importante enfatizar que sempre tem um chefe discutindo ambulatório, né? Não tem ambulatório que a gente toca sozinho. São raros os ambulatórios que, eventualmente, o R+ ajuda o R-, né? Mas, em geral, tem sempre um chefe. E, normalmente, mais que um, né, Almir? Exatamente, né? Então, você tem essa parte da discussão também, que é importante. A gente vai para os estágios em que a gente fica nos exames complementares, né? E eu tô começando a falar disso porque acho que o estágio que os residentes passam mais, né, de todos esses exames é o da hemodinâmica, né? Então são 2 meses ali que o R3 passa, né? O R4 não passa na hemodinâmica, mas o R3 passa 2 meses intercalados, né? E é um estágio que eu vou deixar para vocês falarem, né? Se vocês gostam ou não. Eu, quando passei, gostava, mas eu tenho esse viés, né? Mas é um estágio que a pessoa tem a oportunidade de estar em sala. Não é um estágio prático, então quem faz os procedimentos são, de fato, os residentes da hemodinâmica. Mas tem a possibilidade de estar ali vivenciando, estar vendo os filmes, discutindo. Mas também tem a parte, obviamente, de fazer ali, né, o encaminhamento dos pacientes, a papelada. Também entra nisso aí. Como é que é para vocês aí o estágio da hemodinâmica? Eu acho que eu gostei muito, assim, do estágio. É uma área que eu tenho... tenho muito interesse, assim, então eu tava com muita expectativa no estágio e eu acho que é muito bom, assim, a gente ter contato com uma área que, apesar de ser uma subespecialidade da cardiologia, quando a gente tem contato com pacientes cardiológicos durante a clínica médica, a gente atende infarto também, né, pela clínica, e o cateterismo fica aquela coisa assim, tem que mandar o paciente para o CAT, né? Só que na cardiologia a gente tem uma visão um pouco diferente do cateterismo. A gente passa a ver o exame em si, né? Passa a ver detalhes, a gente consegue ver, né, aquele monte de contraste, aquelas artérias, a gente consegue ter alguma visão diferente que Deus do R3 a gente já consegue saber, né, alguns detalhes. Eu achei muito interessante e, apesar de tudo, assim, é um estágio que a gente é mais observacional, né? Mas às vezes dá para tirar um introdutor, dá para comprimir uma artéria ali, né? Eu acho que essa mesa é um pouco suspeita nesse assunto. Eu acho que tem um viés grande aqui. Tem um viés grande aqui. Eu acho que tem... Cheio dos vieses. Tem as pessoas que amam e as que odeiam, né? A hemodinâmica. Sim. Mas é um estágio que dá para aprender a ver filme, né? Se a pessoa quiser ali, ela, sem dúvida, sai vendo os filmes de cateterismo com bastante facilidade, né? Além da hemodinâmica, outro estágio muito interessante que a gente tem, tanto no R3 quanto no R4, é o estágio de arritmia, né? Nesse estágio de arritmia, principalmente no R4, a gente fica a cargo de ver interconsultas, às vezes da própria cardiologia, né? Uma demanda, às vezes, de alguma demanda de algum paciente da unidade de emergência ou da enfermaria, que a gente precisa discutir com a equipe da arritmia um implante dispositivo, uma ablação. A gente no R4 vivencia isso. Além disso, a gente participa ali, né, observando e auxiliando também o pessoal da arritmia nos estudos eletrofisiológicos e também nos implantes dispositivos que a gente faz praticamente toda semana. Além disso, a gente tem o teste ergométrico e o teste cardiopulmonar, que são exames complementares que a gente faz. Roda bastante estágio do R3, no R4 também, com o Dr. Leonardo Pipa. A gente acaba aprendendo bastante sobre esses exames, tanto da parte de diagnóstico de isquemia realmente, quanto da parte de reabilitação. A cintilografia é um exame complementar que a gente passa no estágio no R4, com o Dr. Alexandre, a gente acaba tendo um pouco de contato para ver como é feito o método, ver quais são as medicações, os cuidados que a gente tem que ter como paciente para preparar ele para fazer realmente o exame, né? Tanto a cintilografia quanto o PET, a gente faz também quando a gente está pensando em endocardite, ali da medicina nuclear. A ressonância cardíaca e angiotomo também são exames complementares que a gente acaba tendo contato não só com o resultado, mas também com a equipe que faz esses exames, né? Faz laudos, exames, é algo bem interessante também.
No R4 agora a gente tem um estágio no ecocardiograma, que a gente passa ali acompanhando os residentes do eco, e também contato com o mapa, né, que a gente aprende a laudar ali no R4, com o auxílio ali da doutora Patrícia da nefrologia, que nos orienta a respeito do laudo dos mapas. Vocês falaram de vários exames aí, estão esquecendo de um, hein? Que é importante. E os eletros, como é que funciona? O residente da cardio sai laudando pouco eletro aqui, viu? Eu contei, né, nos meus lá, dá pra puxar, né? São quase 3.000 eletros, né, que eu laudei, né, na residência, no R3 e R4. Como é que funciona isso aí? Na verdade, todos os eletros da unidade de emergência e do campus, né, Almir, eles acabam caindo pra gente, né, e a gente precisa laudar dentro de 15 dias, senão o sistema acaba travando e a gente não consegue fazer mais nada. Acho que é importante salientar, né, que no começo é aquela coisa do R4 ajuda o R3, né, mas tem chefe sim para discutir os eletros mais difíceis, né. O Dr. Marcelo, acho que a gente tem que enaltecer ele mais uma vez aqui, né, que é o principal, né, que ajuda a gente com isso, mas vários outros chefes ali estão ali para dar o suporte, apesar de ser uma coisa que eu achei no começo dava um pouco de medo, né, mas assim, é bom você ter que a resposta de laudar o eletro, você pega um eletro difícil, você vai estudar, você vai ler, e aí depois ter que soltar o laudo, né, então é uma responsa grande, né. E eu acho que é isso aí, Almir. No começo, talvez, da primeira vez que você é bloqueado no sistema, talvez você fique um pouco triste, mas com o passar do tempo, a gente vê que você criar hábito de laudar, você cria estrutura, e isso é muito importante, assim. A gente vê que o laudo dos eletros, com o passar do tempo, a gente cria esse hábito e a gente consegue laudar muito mais rápido. E também a gente vê muitas coisas legais, assim, né, laudando os eletros. E salientar que são os eletros de todo o hospital. Então a gente pega eletro de pré-operatório, eletro de outras especialidades, não só da cardiologia, né? E além disso, a gente tem o nosso estágio da enfermaria, né, que a gente já falou um pouquinho. O rodízio da enfermaria ocorre tanto no R3 quanto no R4. A gente tem a nossa enfermaria da cardiologia, que são os casos que a gente comentou, muitos casos de insuficiência cardíaca, né? Pacientes que são encaminhados da unidade de emergência, pacientes que interno dos nossos próprios ambulatórios, né? Algum paciente que está passando mal acaba internando na enfermaria. E tem também a enfermaria da cirurgia cardiovascular, né? Então, os pacientes que estão ali no período pré e pós-operatórios, que precisam de um cuidado, tanto no R3 quanto no R4, a gente acaba cuidando desses pacientes, né? Principalmente depois da alta das UTIs. Além disso, a gente tem um estágio muito importante, né? Um estágio que eu acho que a gente aprende demais. Polêmico, que o R3 surta um pouquinho. Estressa. Mas que é um dos estágios mais enriquecedores da nossa residência, que é o estágio de interconsulta. Fala aí, Ana, um pouquinho do estágio, como foi para você esse ano? Então, Rafa, esse estágio realmente é um estágio um pouco diferente. A gente passa um mês, né? Praticamente um mês, só fazendo pedidos de interconsultas, né? Esses pedidos de interconsultas, normalmente, eles são lançados no sistema pelas outras especialidades, e aí a gente precisa avaliar esses pacientes e discutir normalmente com o chefe. Como, né, o HC é um hospital gigantesco, né, e a gente tem todas as especialidades, né, que a gente possa imaginar, esses pedidos de interconsulta, então normalmente esses pedidos de interconsulta, a gente tem um prazo de 48 horas para responder. Então, a gente avalia esses pacientes, discute com o chefe, né? E aí acaba respondendo no sistema e muitas vezes a gente precisa até continuar o acompanhamento desse paciente, né? Durante a internação. E os plantões, Thiago? O que você achou dos plantões agora nesse ano de R3? Muito bem, Rafa. Falou de UCO, já tem que falar de plantão, né? As UCOs são os nossos cenários que a gente participa dos plantões, né? Então, de segunda a sexta, tem plantões noturnos, tanto na UCO da unidade de emergência quanto na UCO do campus. Durante a semana, tanto R3 quanto R4 fazem plantões noturnos e os plantões de final de semana e os plantões de feriado são do R3. Esses plantões no final de semana são plantões de 24 horas, enquanto os durante a semana são só de 12. Na cardiologia,
Depende daí de quem está vindo, de onde que fez residência. O nosso pós-plantão, a gente tem um período pós-plantão garantido e ele é no período da manhã. Então a gente fez um plantão, por exemplo, de quarta para quinta. Na quinta-feira de manhã a gente está de folga e na quinta à tarde a gente volta para a atividade do nosso estágio. Falando de carga horária, o R3 é um pouquinho mais, né? A gente faz mais plantões por conta dos finais de semana e varia muito, assim, depende da quantidade de feriados que tem no ano. Por exemplo, no nosso ano deu uma média aí entre 55 a 58 plantões de 12 horas para cada residente. Mas isso pode variar, né? Teve ano que chegou quase a 60, mas varia nesses valores aí. É bastante plantão, mas os plantões são grandes oportunidades, né, da gente estar aprendendo, da gente ver os pacientes, né, do período noturno. Na ZUCO sempre tem evolução diurna e noturna e a gente nunca está sozinho nesses plantões, né? Tem sempre chefe, tem outros residentes também na unidade de emergência, a clínica médica está junto com a gente. Então é um ambiente interessante e talvez ali a oportunidade, né, da gente pegar, fazer admissões, é legal. São nos plantões que chegam as buchas, né? Os marca-passos, principalmente, que o pessoal gosta de fazer, né? As admissões dos casos mais graves, né? E, assim, eu lembro de estar no R3 e ser bem puxado, assim. Eu achei que foi muito número de plantão, mas compensa depois quando você chega no R4, né? Que é a hora que você quer refinar o conhecimento, estudar um pouco mais, você tem muito menos plantão. Então, é um sacrifício que você faz ali em troca de um benefício no futuro, né? Outro ponto importante, eu acho que talvez seja o principal ponto ali do aprendizado nosso na residência, é a carga teórica, um diferencial importante do nosso serviço. A gente tem bastante aula, desde o começo, desde o primeiro dia da residência, por assim dizer, a gente tem um cronograma de aulas e no primeiro mês, assim que o R3 chega, ele tem um intensivão de cardiologia, né? Então ele tem contato com as principais patologias, algumas aulas bem direcionadas sobre diversos assuntos, sobre os exames complementares que ele vai ver ali, que são importantes, né? E ao longo do ano a gente tem um cronograma também que se dá ao longo da semana, né? A terça-feira de manhã, na maioria dos estágios, exceto os estágios que são na unidade de emergência ou às vezes da enfermaria, que é um pouco mais corrido, mas sempre a gente tem uma manhã que é dedicada a uma carga teórica, né? Então, a terça-feira nossa, a gente tem uma prova semanal para todos os residentes, né? Uma prova de múltiplas escolhas, né? Que a gente faz ali no comecinho da manhã, seguido por uma aula com os chefes e uma discussão de um caso clínico. Às vezes da enfermaria, às vezes um caso clínico da UCO, às vezes algum caso interessante do ambulatório, e isso se dá na presença de diversos chefes, né, da doutora Mina, do professor Marcelo, que discutem esses casos, pontos importantes ali do caso, né? Normalmente no final da manhã ainda a gente tem uma aula de algum artigo sobre arritmia, né, apresentada pelo R4 que está rodando na arritmia. Na quarta-feira a gente tem a reunião do Heart-Team de manhã, na presença da equipe da cirurgia cardíaca que a gente comentou, né? E na primeira quarta-feira do mês a gente tem o Hypertrophic Team também, no final da tarde. Na quinta-feira de manhã a gente tem uma aula de arritmia, tem um outro cronograma à parte, né? Começa sempre com aula dos principais traçados de eletrocardiograma, né? Seguido por aulas falando um pouquinho sobre marca-passo, sobre os dispositivos e também sobre Holter. E na sexta-feira, principalmente esse ano, né, a gente tem um cronograma bem interessante que o professor Marcelo e o professor Fernando Nobre desenvolveram, né, sobre diversos temas presentes no consultório do cardiologista, né? E no período ainda da manhã, no final da manhã, no horário do almoço, ali a gente tem uma reunião com o professor Marim sobre algum assunto da hemodinâmica, né? Sobre normalmente algum caso da unidade de emergência ou alguma angioplastia legal do campus, discutindo algum aspecto prático ali da hemodinâmica que costuma ser bem interessante. Muito legal, né? Como é que vocês se sentem em relação à carga teórica, Thiago? Almer, eu acho que a carga teórica da cardio, no começo, assim, me surpreendeu, eu fiquei feliz, fiquei satisfeito. Eu acho que esse curso intensivo aí, né, do primeiro mês é muito importante pra gente
ter algumas noções básicas, porque dependendo do estágio a gente já começa em ambulatórios, né, ambulatórios específicos de cardiologia, então esse primeiro mês ajuda a gente, porque são aulas de exame físico, de semiologia, de ciclo cardíaco, então são coisas que a gente vai usar ali para estar aplicando já, né, com os nossos pacientes. Então, eu achei interessante. E tem também o curso teórico mais específico, né? Então, da área de arritmia, eu gostei bastante. Verdade, Thiago. Eu acho que esse é um diferencial nosso, né? Essa questão de a gente ter 3 vezes na semana aula, né? Ter aulas, assim, enriquecedoras mesmo, com professores, né? Com chefes que, na maioria das vezes, né? Muitos deles estão aí presentes como autores das diretrizes, né? Citando o professor Marim, citando né, o doutor Marcelo, o doutor Simões. Então, isso acaba nos deixando perto de quem está aí à frente das principais publicações aí no Brasil e no mundo. Legal. E falando de academicismo, né, acho que é importante ressaltar também que nós temos a oportunidade de participar de pesquisa dentro da residência. Talvez não é uma coisa assim que é tão amplamente disponível, né? Eu acho que você depende muito do perfil do residente. Não é uma coisa que os chefes vão ficar te oferecendo. Mas se você tiver interesse, você tem a possibilidade sim de ter com diversos chefes abertura para publicar trabalho, para enviar trabalho para congresso. E é uma coisa que dá para fazer bastante e enriquecer o currículo dentro da residência. Inclusive pós-graduação, né? Como mestrado e doutorado também. Então esse é um ponto que eu acho que é positivo também dentro da residência, né? Eu acho que com isso, né, a gente falou basicamente bem detalhadamente, eu acho que da residência, né? Sim. Eu acho que é importante aqui, a gente falou muito bem da residência, destacar alguns pontos negativos, né? Eu acho que não são muitos, mas como toda residência, se a gente não encontrar um defeitinho, alguma coisa está errada, né? E eu acho que um ponto negativo que eu peguei para mim na época foi a questão da falta de dispositivos de suporte circulatório, né? Isso é uma coisa assim que hoje, olhando de trás para frente, não acho que eu perdi tanto, né? Da onde eu trabalho, da onde eu me insiro como cardiologista. Mas quando eu estava ali entrando na cardiologia, eu tinha aquele negócio de ver uma ECMO, balão intra-aórtico, tem no nosso serviço, mas não é uma coisa amplamente disponível, então você vê alguns durante a residência, né? Impela, então, nem se fala. E é uma coisa assim, é igual quando você entra na clínica, você quer entubar e passar central, né? Depois você vê que é uma coisa banal, né? E não é nada demais, mas é importante ter esse contato. E eu acho que isso talvez tenha menos no HC comparado aí com alguns outros serviços, né, maiores nesse sentido. Mas também acho que não é uma coisa imprescindível, a não ser que você vá realmente trabalhar no hospital cardiológico avançado, em grandes centros, que tem esses dispositivos, né? Tá certo. Então a gente falou bastante sobre os principais pontos da nossa residência, mas outra coisa que aflige muito quem está prestando prova, quem está pensando em conhecer um novo serviço, é a cidade, né? Como foi para você, Ana, vir para cá, para Ribeirão Preto? Você está gostando da cidade? Olha, eu acho que eu sou a melhor pessoa nessa mesa para falar um pouco de Ribeirão, porque eu vim do Sul, né? Vim recentemente, vim para fazer a cardio aqui. E desde que eu cheguei aqui, eu me apaixonei muito pela cidade. Assim, é uma cidade muito... Apesar de ser muito calor, é uma cidade muito, muito alegre, muito viva. A gente tem questão de bairros, assim, eu acho que até de dica aí para o pessoal que está pensando em vir fazer a residência aqui, né? Bairro Nova Aliança, bairro Jardim Sumaré, né? Tem alguns bairros que são mais no centro, né? Mais próximos à unidade de emergência. Tem alguns bairros que são mais retirados, próximo ao campus, né? Mas a maioria do pessoal mora mesmo no Nova Aliança. Ninguém reparou que você era do Sul, viu? Vá, né? Então, e eu acho que questão de lazer também aqui é uma cidade muito rica, né? Para quem gosta aí de restaurante, bar... é uma cidade que tem uma diversidade gigantesca e, apesar de ser uma cidade muito grande, é uma cidade que, desde que eu cheguei, eu me senti muito segura, né? Eu acho que isso é um ponto
fundamental também aí nessa escolha pela cidade. Bom, eu acho que chegou aquele momento, né, Rafa? É isso aí. Bora pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. E hoje um bate-bola que vai ser um pouco diferente, né? Como a gente não tá falando no conteúdo técnico, eu vou pedir para cada um de vocês elencar um ponto positivo que vocês acham que é o melhor ponto da residência. Vou começar pelo Rafa. Almir, eu gosto muito da nossa carga teórica e da nossa possibilidade ali de desenvolver projetos de pesquisa. Eu acho que é um ponto diferencial aqui do nosso serviço. Boa. E você, Tiagão? Almir, eu vou destacar, eu acho que o fato do HC ser um hospital geral aí, que tem várias especialidades, proporciona a gente aprender cardiologia, mas aprender cardiologia inserida em outros contextos clínicos, né? Acho que isso é uma visão única do nosso serviço. E você, Ana, tem algum ponto positivo? Então, com certeza, tem vários aí, Amir, mas o principal, né, eu acho que o que mais me chamou a atenção quando eu vim foi a questão dos ambulatórios, essa diversidade, essa segmentação dos ambulatórios, eu acho que faz diferença na nossa formação. Sem dúvida, eu acho que todos esses são pontos muito fortes do HC, e eu acho que todos eles juntos fazem uma residência muito boa. É difícil falar em melhor ou pior do que outras, comparar, né? Mas eu acredito que sai muito completo, né? Eu posso falar um pouco, eu sou um pouquinho mais velho de casa que vocês, né? E já atuo como cardiologista fora do Hospital das Clínicas e acredito que você sai com uma formação totalmente ampla e possível de trabalhar em diversos contextos, seja unidade coronariana, seja enfermaria, seja ambulatório, e eu acho que seria muito interessante que mais pessoas boas como vocês aí entrassem aqui para agregar ainda mais no nosso serviço. E Rafa, manda esse desafio aí que a gente esperou tanto tempo aí para saber. E até puxando o gancho do que você falou agora, Almir, a gente vai lançar um desafio especial aí para os nossos ouvintes que estão prestando cardiologia. A gente desafia vocês a vir fazer parte aqui da Cardiologia HCRP em 2025. A gente espera vocês aí em março. Fica o convite para vocês. Bora lá, pessoal. É isso aí. Então, com isso a gente finaliza o episódio, né? Com esse desafio fofinho aí do Rafa, né? Vamos aos nossos agradecimentos, né, Rafa? Para manter a tradição, você vai mandar um abraço para quem, Rafa? Com certeza. Hoje eu vou mandar um abraço pro nosso amigo Pedro Heitor. Tá de férias agora. Tomando cerveja às 11 da manhã. Pedrão tá na vida boa lá no Nordeste agora, né? Um abração, Pedrão. E você, Ana? Para quem que você manda o seu abraço especial aí? Então, hoje meu abraço vai para minha colega e amiga Estefânia, né? Puxa saco, hein? Ela é muito especial. E para Ana Lu também vai o meu abraço. E um agradecimento especial a vocês também, que nos acolheram tão bem, né, Thiago? Isso aí, Ana. É isso aí. Aproveitando então, Tiagão, para quem que vai ser o abraço? O meu abraço vai para minha noiva, a Camila, que tá lá em São Sebastião do Paraíso. Aproveita para fazer uma moral, hein? Fez a moral, Vida né? boa, hein? Eu vou mandar um abraço para Mariana Macedo, ela que fez residência de cardio e eco aqui no Hospital das Clínicas. Ouve vários dos nossos episódios, comenta, e que é uma baita cardiologista também. Então, meu abraço vai para ela aí por estar participando aí do Supracast. Muito legal. Então, deixando aí o nosso pedido para os nossos ouvintes, sigam a gente lá no Instagram, @SupraCastCardiologia, e também no YouTube, @SupraCast. Deixem lá 5 estrelas no Spotify, que ajuda muito o nosso trabalho. É isso aí. Agradecer vocês, Thiago e Ana. Vocês vão ver eles outras vezes aqui com a gente, se Deus quiser. E eu acho que é isso por enquanto. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.